Oi, oi, mulherada! Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. O episódio de hoje a gente vai falar sobre educação financeira. Já vou deixar uma grande observação aqui, caso pessoas que me conheçam muito venham falar alguma coisa depois pra mim. Sim, gente, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Pode deixar. É só assistir o vídeo inteiro. E aí, fechando esse parênteses. Por que esse parêntese? Porque assim, eu não me considero uma pessoa realmente educada financeiramente. Eu tenho várias questões que eu preciso melhorar e aprender. Mas assim como todo mundo aqui na Terra, eu estou aprendendo e evoluindo. Se eu não tivesse nada para aprender, eu já estava morta descansando no além que eu acredito existir. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira coisa, infelizmente, nossa educação financeira não existe, né? Basicamente não existe. Eu não aprendi nada na escola sobre isso, sobre poupar e tal. A gente aprende mais ou menos com os nossos avós a guardar moedinhas, trocados, quando a gente. Gente da minha época, né? Porque eu não sei como que são as crianças hoje em dia, já que elas não veem dinheiro físico, né? Mas na minha época a gente aprendeu que tinha que guardar, ter um porquinho, guardar no cofrinho as moedas, os trocados, né, em notas, e que a gente juntaria e compraria as coisas. E assim foi a primeira e basicamente pouquíssima informação, pelo menos que eu tive com questão de educação financeira. E acredito que a realidade de muitos, porque realmente é tardio, né? Várias gerações não tiveram educação financeira, porém as outras gerações anteriores conseguiram, tiveram um cenário econômico mais tranquilo para poder investir e conquistar as coisinhas deles, né? Vamos dizer assim. Só que hoje em dia, para a gente conquistar nossas coisinhas, é muito alto o preço a se pagar. É dificultoso, então não é todo mundo que consegue. Então, assim, tanto a ausência desse tipo de lição, né, de conhecimento vindo de instituições de ensino, ou seja, as escolas não falam muito sobre educação financeira ao longo dos seus 8, 9 anos estudando, não se fala disso, mas se fala há quase 5 anos seguidos de história do Brasil. Enfim, né, deixar pra lá. Mas então a gente sabe que é uma educação fraca, escassa aqui no nosso país. Eu entendo que é no nosso país, tem alguns países que sim também, com certeza não somos os únicos, mas é muito viável em outros países ter esse tipo de ensino. E também entro nessa questão de mulheres dentro desse contexto, né? Como sempre, eu sempre abordo aqui, vocês sabem, já dá para perceber, eu acho, né? Que eu tento trazer assuntos que mulheres conseguem se sentir, né, excluídas ou encaixadas. E aqui, no caso, excluídas. Porque mesmo ainda que exista a possibilidade de entender de investimentos, de estudo, são pouquíssimas mulheres e pouquíssimas pessoas que têm a oportunidade de entender o que significa educação financeira, como render dinheiro, como investir, onde investir, os riscos e os não riscos que isso pode ter, independente da escolha. Então, assim, é sim um lugar para poucos. Eu entendo isso perfeitamente, porque senão nós teríamos uma porcentagem de ricos maior do que a porcentagem que de fato é no nosso país. E é pouquíssimo. Se eu não me engano, a última informação era 1,6% da população do Brasil era rica. E ainda tem gente que fala de mulher troféu, esposa troféu. Então, assim, tem muita questão que não bate, né? A conta literalmente não fecha, não bate, fica negativada. Mas, além de abordar que realmente é difícil nós termos esse conhecimento, que esse conhecimento não é vendido assim facilmente em grande quantidade ou em fácil acesso, como seria na escola, tem a questão, por exemplo, do cartão de crédito. Meu sonho de criança era ter um cartão de crédito. Hoje em dia eu não queria ter de jeito nenhum cartão de crédito. Porém, eu sei que se eu não tiver um cartão de crédito, ou dois, eu não vou conseguir parcelar e conquistar algumas coisas.
porque tem a desigualdade salarial em questão de gênero, tem a questão de oferta e demanda, tem a questão de valores. Realmente, a precificação hoje em dia é super salgada. E Black Friday é uma grande mentira, né? Eu espero que vocês entendam que tem questões de promoção que são uma grande mentira. E também tem a questão de taxação e tudo mais. A tristeza do cartão de crédito é assim, é um benefício muito bom a questão de poder parcelar compras, dependendo do seu limite, obviamente, né? Mas tem a questão de juros, anuidade, taxas, como eu disse, tudo aqui inclui taxas. Enquanto você respirar e depois de respirar você paga taxas. É muito cruel existir. Mas tem que aproveitar. É, eu sempre falo para minha mãe: você está respirando, você está gastando dinheiro. Não tem como não gastar dinheiro, infelizmente, porque você pode não estar passeando, comprando alguma coisa na internet ou não consumindo ah, algum tipo de conta que não seja fixa. Mas se você está respirando, você gastou água, você gastou luz, você comeu alguma coisa, então você gastou no mercado. E aquilo que você comeu, se foi no iFood, é 3, 4 vezes mais caro que seria no mercado, dependendo do mercado. Então, se a gente for colocar na conta, realmente o Julius, pai do Chris, e todo mundo odeia o Chris, tinha muita consciência do que ele estava fazendo, porque realmente a gente respirando gasta, e não é pouco. Além do mais, tem as questões das regiões. Pelo menos as pessoas de São Paulo passam perrengue porque a maioria das coisas são muito caras. É, não sei todos os estados do Brasil, né? Obviamente, mas em contexto Brasil e o mundo, nós não estamos no primeiro, imagino eu, no ranking. Aqui é a suposição, tá? Não pesquisei. Mas não estamos no primeiro em questão de pobreza, mas estamos lá entre os que são, né? Nosso país é taxado de um país subdesenvolvido, ou seja, é pobre. Então, realmente é difícil conseguir imaginar um cenário melhor quando você já tem esse cenário. Mas assim, realmente deve ser incrível ganhar em dólar, em euro, quando você se vive aqui e ganha lá, e ganha nessas moedas. Porque, em teoria, se você ganha lá, você tá kit, né? Tipo, eu ganho em euro, eu gasto em euro. Então vai estar tudo bem, você vai conseguir sobreviver. E nós sabemos que a maioria da população não consegue sobreviver aqui, mas nós somos milagreiros, milagrosos. Nós fazemos milagres, porque tem muita gente que sustenta uma família muito grande com salário mínimo. Então, assim, realidades são importantes de serem lembradas e contextualizadas. Mas, voltando à questão da falta de educação financeira, também tem além do cartão de crédito, se você chegar num limite, assim, que não funciona mais o cartão de crédito, nós temos o que os bancos desenvolveram para você ficar preso a eles, que é o empréstimo. É, dependendo da família, às vezes é melhor realmente pedir para o banco do que para a família, né? É, também escutei isso muito dentro da minha própria família e realmente eu concordo, tenho pontos a concordar. Mas, voltando aqui aos empréstimos, eles têm juros, tem multa se você não paga, existe um termo chamado IOF, dependendo do seu cartão de crédito, o que você comprou e dependendo do empréstimo, o que você se envolveu. Então, assim, não, não, não faça um empréstimo. Se você puder, não faça de jeito nenhum. Às vezes é melhor você não pagar e depois tentar negociar do que pedir um empréstimo, porque vai ficar um nível maior de endividamento. E realmente é um ciclo sem fim, sabe? Você está usando o cartão de crédito, por exemplo, não é para uma compra.
em 3 vezes, todo mês fazendo mercado e pagando contas, digamos assim. E lembrando que cartão de crédito é um valor que você não tem, é um dinheiro invisível. Então, o ideal seria mesmo se a gente pudesse fazer tudo no débito, tudo à vista. Mas é o ciclo vicioso que os bancos lucram e as pessoas se matam. Literalmente. Nossa, eu falei isso, não podia falar isso. Ah, entram em crise, em grande crise. Então, financiamento também é alguma coisa meio assustadora, mas vocês têm que enxergar que é algo positivo. Porque na realidade atual, uma pessoa não vai conseguir adquirir um imóvel ou um carro sem um financiamento. E quem consegue, parabéns, eu não sei com que você trabalha, mas eu prefiro o financiamento nessa questão, nesse contexto. Não desmerecendo algumas pessoas que têm sim trabalhos honestos, mas ainda assim é um pouco impactante, porque se você é autônomo e às vezes você tem uma renda muito alta, mas é a mesma coisa que investir em bolsa de valores. Tem meses que vão oscilar, não vai ser uma coisa estável. E isso é bom e isso é ruim. Como tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo, tem lado bom e tem um lado ruim. Como tudo na vida. Então, assim, tem essa questão do financiamento. Mas uma coisa que me pega e que eu acho que é o nível, assim, de mais alarmante é sujar o nome, né? Sujar o nome. Gente, é muito fácil sujar um nome, muito difícil limpar. Então, tome muito cuidado. Se você não está dando conta, tente maneiras, tente negociar com o seu banco a sua dívida, tente negociar com o estabelecimento que você deve, mas não deixe seu nome sujar. Isso atrapalha você em vários outros quesitos, futuros e burocráticos na sua vida. E quanto mais você postergar para limpar, provavelmente vai ficar mais difícil as coisas fluírem, porque a burocracia leva um tempo. Então, eu não recomendo que suje o nome e não recomendo que se suje o nome demore para resolver isso. E, como eu disse, né, investimentos não é para todo mundo, porque é o que eles tentam fazer, passar essa imagem. Eu já realmente enxerguei que, para mim, por um bom tempo, investimentos não se encaixaria comigo ou com a minha realidade. Só que eu caí na propaganda que muita gente vai cair e cai. Que realmente, se você não tem entendimento, não tem conhecimento, não busca estudar sobre a educação financeira, que você tem que buscar, porque não vão te entregar isso. Infelizmente, não vai ter um livrinho, não vai estar na escola. Como eu falei, é de difícil acesso. É para poucos. Então, assim, saiba que também há outros meios de investir. Investimento, a palavra não é apenas associada ao dinheiro. Tem várias outras formas de investir, ter investimentos e render. E é que eu posso falar em conhecimento, em educação, em oportunidades, sabe? Tanto profissional quanto pessoal, que vão realmente te levar a algo maior. Mas, obviamente, você tem que estar informado. Resumindo, o resumo desse vídeo é: busque estudar, busque se informar, busque entender o que você não entende, seja um jovem adulto tentando entender como funciona a burocracia da sociedade e do mundo, seja uma pessoa que realmente quer mais da vida, quer mais oportunidades, quer um salário maior, quer poder investir, quer ter um retorno. Tem muita gente que, né, comenta que deveria ter investido na Bitcoin no começo, que deveria ter entendido e levado mais a sério no começo. Tem muitas pessoas arrependidas. Quando a gente fala de educação financeira também, a primeira coisa que eu me lembro é da crise de bolsa de valores que teve em Nova York. Não lembro o ano certinho, mas que teve. E muita galera quis saltar do prédio. E não só quis, como saltou, porque teve muitas famílias falidas, teve muita pessoa que não teve recurso nenhum. Só que aqui no Brasil, uma pessoa falida
quando ela tem muito, ela realmente vai sentir a queda. Mas a maioria de nós, meros mortais, não tem muito. Então, é só você lembrar que você pode recomeçar. Se você tomou um golpe, se você teve algum tipo de prejuízo financeiro ou alguma tentativa de investimento sonho que deu errado, seja um financiamento para um carro, para um apartamento, seja um casamento que você investiu dinheiro, porque vai dinheiro, e deu errado, e aí vocês compraram um apartamento juntos e vai ter que resolver essa burocracia e dividir, lembre-se que dá para recomeçar. E se você também sujou seu nome, lembre-se que é só limpar. É, parece simples de dizer, né? Mas é óbvio. Parece que eu tô falando óbvio e é o óbvio. Só que a gente, como eu posso te dizer? Dependendo do contexto, da sociedade, da família que você teve, tem coisas que parecem inadmissíveis. Na minha família é inadmissível sujar o nome, basicamente isso. Eu não sei se algum deles tem o nome sujo, não me interessa. Mas, basicamente era isso. Eu ouvia da minha avó que era uma coisa assim, o fim do mundo se eu sujasse meu nome. E eu nunca sujei até então, né? Não posso dizer, nunca diga nunca, mas até hoje eu não sujei meu nome. E pretendo mantê-lo limpo. Mas tem coisas que realmente saem do nosso controle, tem muitas adversidades, tem golpes, tem situações inoportunas que acontecem, então sim, há um risco. Mas tudo é um risco. Então, tente levar isso com menos peso. É isso que eu tento dizer. Estou tentando dizer isso. Tente considerar com menos peso. E se você é uma mulher que tem interesse sobre isso, sobre educação financeira, se você busca esse conhecimento, não só pela parte pessoal, ou seja, para você mesma, para você se organizar, se orientar e ter um planejamento, e quer levar isso como carreira? Sim, leve como carreira. Eu acredito que tem poucas mulheres na área. Talvez tenha aumentado, eu não tenho essa noção de números, mas mais uma vez, eu estou aqui sempre apoiando mulheres, passando um paninho rosa com glitter. Então, sim, mulher, se você tem interesse sobre esse assunto, se você tem curiosidade, ou se você gosta dessa área e quer trabalhar com ela, vai. Eu sei que você não depende do meu sim, nem do meu apoio, mas eu tô aqui para te apoiar. Eu espero que você tenha entendido a mensagem. E o episódio de hoje é basicamente isso. Queria relembrar que há essas coisas. Se você é uma jovem que acabou de virar adulta, tá caindo de paraquedas na vida adulta, espero que esse vídeo tenha te ajudado de certa forma. Busque conhecimento. Eu tô precisando buscar nessa parte, porque considero que eu sou muito ruim nisso. Eu sou ótima em gastar e bom em fazer dinheiro, mas tem certos defeitos, como todo mundo. Então, busque se aprimorar nesses assuntos, assuntos que você não pode sair perguntando para os outros, nem contando para os outros o quanto você tem de investimento, onde você investe, coisas do tipo. Sua vida financeira deve ser um sigilo, assim como muitas áreas da sua vida. Porque, sinceramente, o que ninguém sabe, ninguém estraga, ninguém vê. Então, é importante também levar isso em consideração. Então, era isso. Espero que de certa forma eu tenha contribuído no episódio de hoje. Se você gostou, não esquece de dar um joinha, um like, comentar aqui embaixo, compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece, principalmente para as pessoas mais jovens, aquelas pessoas que estão fazendo 18 ou 21, começaram a vida agora, a vida adulta. E se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. É de graça, tudo isso que eu falei é de graça, você pode fazer por gentileza. Se você tem algum relato para me mandar, meu e-mail está aqui abaixo na descrição do vídeo. Seja sobre esse tema, seja sobre outros temas que eu já abordei aqui no podcast, porque nós temos um quadro que já vai sair logo logo, vai estrear, que são eu contando alguns relatos de pessoas que não sou eu, para a gente se sentir mais próximo, ter essa troca, e vocês ouvirem histórias reais de pessoas reais, obviamente no anonimato, né? Muita gente não vai querer se expor, e entender que muitas vezes aquela
certa história que está acontecendo com você já aconteceu com outra pessoa e vamos ver o desfecho de outras histórias para ser, de certa forma, um aprendizado. Eu gosto muito desse contexto porque tem aquela questão, famosa frase: se o outro queimou o braço, não preciso queimar para saber que dói. Então, sim, trocas de experiências, além de edificar e evoluir o homem, no caso, a humanidade, no caso, nós mulheres, vai ajudar muitas a evitar certos tipos de desgastes e perrengues. Principalmente se você é uma mulher novinha. No caso, uma jovem mulher, uma menina virando mulher. Porque aí você é jovem e tem certas experiências dos outros que vão realmente agregar na sua vida e você vai evitar passar por essas situações. Então, mais uma vez, esse é um dos motivos pelos quais vocês têm que interagir aqui com o canal, porque eu quero que chegue os meus vídeos em pessoas jovens, mulheres jovens, para que elas evitem cometer os erros que nós mulheres um pouco mais velhas ou mais velhas realmente passaram, sabe? Realmente aquela coisa de vó, de acolher, de explicar e orientar. Nem todas as vós têm essa facilidade em conversar, nem todas as mães. Então, vamos tentar fazer desse canal um meio de acolhimento e orientação para que menos pessoas sofram o que muitas de nós já sofreram. Mas eu acho que isso vocês já sabiam. Então, um beijo, te vejo no próximo episódio. Tchau!